O que te levou a escrever livros? Fala um pouquinho, faz uma apresentação, uma prévia de como você foi para esse caminho. Eu comecei a escrever muito novo, né? Comecei a escrever ali com talvez 18 para 19 anos. Comecei a pregar com 14, mas desde os 7 anos de idade eu frequentava com meu pai o ambiente teológico. Na época o papai estava na formação teológica dele. Então a questão do amor pela Bíblia, pelo ensino, foi uma coisa que ainda na infância foi sendo construída, foi criando raízes e com o tempo foi transformando em conteúdo de escrita e pedindo a Deus para me dar vida e saúde para que eu possa continuar a contribuir com a área da escrita. Tem bons projetos aí sendo escritos pela frente. Que legal. E então, desde 18, 19 anos, você começou a escrever, você ia guardando... Escrevendo. Eu comecei a publicar ali com 20 anos. Mas a primeira obra assim, que teve alguma entrega mais considerável foi a enciclopédia. A enciclopédia eu terminei a enciclopédia em 2016 para 17. Eu levei 7 anos escrevendo a enciclopédia, então eu comecei, a primeira, eu comecei a escrever a enciclopédia, eu tinha 19 para 20 anos de idade, começando a fazer ali as pesquisas. Lancei ali com 27 anos. Então foi assim a primeira obra que teve alguma entrega, relevância maior dentro da questão de que as pessoas começaram a conhecer um pouco mais sobre ela. Que legal. O Mateus, me fala do pastorado. Você é pastor há quanto tempo? Qual igreja que foi uma plataforma para o pastorado? Onde que você recebeu a instrução pastoral? Onde que ficou enraizado o ministério para você? Minha formação pessoal inicial foi na Assembleia de Deus em Cabo Frio. Pastor Josei foi o meu primeiro pastor. Depois papai saiu para dirigir uma congregação em 2004, eu tinha 14 para 15 anos de idade, foi o único ministério pastoral que meu pai teve. Meu pai é vivo, reside ainda em Cabo Frio, dirigiu por aproximadamente 11 meses, um ano, uma filial de uma Assembleia de Deus ali naquela nossa região, da região dos Lagos. Com 26 anos eu fui consagrado ao ministério pastoral. E aí estou nesse tempo agora de um ano aqui em São José dos Campos, servindo ao college e tendo o privilégio de vir para fazer parte do time de professores ali do college da igreja da cidade, e para mim está sendo um tempo também muito especial, de muito aprendizado, de muito crescimento, mas toda a questão da origem é através da Assembleia de Deus, foi onde eu fui consagrado a pastor e onde foi toda a minha formação ministerial. Que legal. E teologia, quando é que você enveredou por esse caminho, né? Veio o pastorado junto, como é que foi isso? A questão da teologia foi um pouco antes, eu comecei a ter contato com o ambiente teológico ainda na infância, ali com 7 anos de idade, quando meu pai estudava teologia dentro da formação dele. Minha mãe era professora da rede municipal de ensino em Cabo Frio, então ela ia trabalhar, lecionar, e eu ia com meu pai para o ambiente teológico. Começou ali, digamos que dentro da questão de estudar com mais dedicação, eu não diria estudar teologia, mas o estudo da Bíblia ali com 12, 13, 14 anos. Talvez com 17, 18 anos que eu comecei a ter contato um pouco mais com a questão teológica, mais da sistematização de conceitos a partir das doutrinas bíblicas. Digamos que 17, 18 anos para frente, que foi quando eu comecei a, de fato, estudar e dedicar mais tempo para essa questão mais sistemática da teologia. Mas o estudo da Bíblia um pouco mais recente ali. Tive a bênção de crescer no lar cristão, né? Ter a bênção de crescer no lar evangélico é uma coisa muito boa. Principalmente dentro daquela configuração, que era uma configuração talvez um pouco mais estruturada em relação ao ensino, da escola dominical, de um bom culto de ensino da terça-feira. Então aquilo ali ia dando para a gente uma boa formação de conhecimento bíblico. Que era o chamado culto de doutrina, né? Era o culto de doutrina. Sempre tinha um estudo a respeito dos livros, né? Você tinha no domingo pela manhã um bom conceito de estudo bíblico, de temas bíblicos, doutrinas bíblicas, e terça também. Então você tinha pelo menos 2 vezes por semana contato com algo mais fundamentado em relação à explicação da Bíblia. Então isso ia ao longo dos anos trazendo uma boa bagagem para a gente em relação ao conhecimento. Eu penso que é uma coisa que futuramente talvez as novas gerações, não vou dizer que elas vão sentir falta, porque talvez o sentir falta tenha a ver com comparação. Então alguém, por exemplo, que nunca teve muito dinheiro, se ele morre pobre, ele não sente falta de ter tido dinheiro,
porque ele não sabe como é a vida de quem tem dinheiro. Onde quem tem dinheiro almoça, o carro quem tem dinheiro anda, a roupa quem tem dinheiro veste. Então talvez ele não sente falta. Mas então talvez a expressão não é, talvez a estrutura futura de igreja sentirá falta, mas ela terá tido a falta, talvez seja a melhor expressão, de uma estrutura um pouco mais de ensino, que é uma coisa que a nossa geração, a sua, a minha, teve essa questão de uma bagagem. Eu acho que algumas coisas vão ter muita falta, não sei se vão sentir, mas haverá falta. Uma delas é a questão dos dons espirituais. Se Deus não fizer alguma coisa, daqui 20, 30 anos, talvez nossos filhos e netos não serão batizados com o Espírito Santo. Está sendo muito escasso. Você percebe essa carência? E aí a gente tem que louvar a Deus por ministérios que a gente ainda tem hoje, homens como o Hernandes Santos, que vai estar contigo aqui, que tem um ministério voltado para o ministério infantil, Tiajô, que busca esse desenvolvimento. Eles entenderam que a área que Deus chamou eles é para despertar crianças, é para ativar crianças dentro de uma comunhão com Deus e buscar também os dons espirituais para a vida delas. Eu fui batizado com 7 anos de idade com o Espírito Santo. Benjamin, meu filho mais velho, já tem 7 anos e na idade dele eu já tive a experiência. A pergunta é, será que com quantos anos Benjamin e o Luíde terão? Os nossos filhos e netos terão? Então são coisas que dentro da nossa estrutura de igreja nós temos que pedir a Deus: Senhor, visite a geração dos nossos filhos e netos para que eles também conheçam a Ti, para que eles não fiquem de fora daquilo que o Senhor vai fazer na geração deles. Então, não sei se sentirá falta, mas se não tiver, fará falta. Essa questão de um conhecimento bíblico mais aprofundado e uma experiência pessoal com o Espírito Santo mais enraizada, com dons espirituais. Nós tivemos experiências com dons espirituais, sim, com dons de profecia funcionando na igreja. Profecia era uma coisa... Mas você sabia que era Deus falando, não uma coisa que você percebe que é alguém criando da mente dele, talvez para impressionar um auditório, seja com línguas estranhas bem elaboradas ou algo disso. O Espírito Santo agindo na igreja, de modo que você saía de um culto com o temor de Deus no seu coração, porque você sabia que Deus tinha feito algo diferente naquela noite. Naquela caravana dos Estados Unidos de 2022, a gente passou por uma igreja no Texas, que hoje é uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, não vou citar aqui o nome nem o nome do pastor, mas foi falado uma coisa que preocupou muito a gente. Ele disse, nós estamos cometendo um erro, usando a impressão deles. Nós estamos trocando a presença pela excelência.